Olá pessoal, tudo bem? O tema da semana aí é pequei, e agora? O pequei, o que fazer? Esse é um dos temas aí ou um dos motivos, né, que tem levado bastante pessoas a deixarem de frequentarem igrejas ou pararem de frequentar uma denominação, né? E até conversava essa semana com dois amigos aí a respeito desse assunto, né, que muitas pessoas não sabem como lidar quando pecam. E a igreja também não sabe lidar com a pessoa que errou, né? Não sabe tratar dessa pessoa. A pessoa que peca, ou que pecou, a pessoa que errou, ela precisa de uma ajuda, né? Precisa de um apoio da igreja e muitas vezes a igreja não consegue dar esse apoio, não sabe o que fazer. Talvez esse seja até o seu caso, né? Você pecou e agora não sabe mais o que fazer, né? Não sabe qual a sua postura, o que você precisa fazer. E isso eu vejo que não é um problema de hoje. Eu recorro, por exemplo, à história da Bíblia. Eu olho ao primeiro homem, né? Deus cria ele, estabelece a sua vontade para ele, fala assim, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu quero que você não faça uma coisa, né? Porque o dia que você me desobedecer, o dia que você fazer o que eu estou falando que não é para fazer, vai ter consequência, você vai morrer. E o homem, ele acaba deslizando, ele acaba pecando. Chega uma certa situação que ele erra, desobedece. E aí ele se esconde, a primeira atitude dele é se esconder. Ou seja, ele tenta se afastar de Deus. E aí Deus procura ele, aonde ele está, e ele fala assim, eu estava escondido porque eu estava nu, e aí eu me escondi. E aí Deus pergunta para ele, então, quem falou para você que você estava assim? Por acaso você fez o que eu disse que não era para você fazer? E aí entra a segunda atitude dele. Ao invés do primeiro homem reconhecer e falar assim, realmente eu fiz, eu pequei, ele pega e fala assim, olha, eu fiz sim, mas a mulher que eu fiz porque a mulher me enganou, a mulher que o Senhor me deu. Em outras palavras, ele transfere a culpa para Deus. Ele fala assim, eu pequei, mas a culpa é do Senhor, porque o Senhor me deu a mulher, e foi culpa da mulher, a mulher que me enganou. E uma outra história da Bíblia, por exemplo, também é a contada por Jesus, a história, a parábola, né, do filho pródigo, ou seja, também é conhecido, onde o pai tinha dois filhos e o mais jovem deles pediu a herança, a parte da herança, e foi para uma terra longínqua e ali desperdiçou todos os seus bens e começou a viver uma vida miserável, estava numa condição degradante. E a diferença dessas duas histórias, no caso, até então está tudo igual. Adão pecou, se afastou de Deus, o filho pródigo também pecou e se afastou da casa do pai. Porém, o filho pródigo, ele reconhece sua culpa. Jesus diz assim que ele, caindo em si, disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e irei falar para ele, pai, pequei contra os céus e contra ti, e já não sou digno de ser chamado de seu filho, mas faça de mim como um dos seus servos. E ele faz isso, ele levanta e vai, e o pai está pronto a receber. Quando ele chega lá, o pai o recebe com os braços abertos. Então, muitas das vezes nós não sabemos como fazer. O primeiro paradigma que precisamos quebrar é a questão de tamanhos de pecado. Esse é um dos motivos que faz com que a pessoa não sabe lidar com o fato de errar. As pessoas criam uma diferença de pecado, porque a mentirinha, a cobiça, se aproveitar de outras pessoas, né? O egoísmo, ele é diferente do pecado de adultério, do pecado de matar alguém, de roubar. E quando Jesus, na verdade, deixa claro que todo pecado é igual, ele não tem uma diferença. Erro é erro, pecado é pecado. Então Deus, ele tem as suas leis, tem as suas vontades para o ser humano, e todas as vezes que ele desobedece ou descumpre essa vontade, por menor que seja, ou seja, a própria mentira, ou aí vou dar um caso aí, por exemplo, até o fato de comermos demais, pecado da glutonaria, né? É pecado também, não deixa de ser, e isso causa uma separação entre Deus e o homem. Só que as pessoas criam essa diferença de pecado e aí não conseguem lidar quando acaba deslizando. Então, talvez seja o seu caso, né? Você pecou e hoje não sabe o que fazer. Então, aqui eu trago alguns conselhos bíblicos para você. Primeiro, arrependa-se. Segundo, tenha em mente que Deus é um Deus misericordioso, pronto a perdoar.
Assim como o pai do filho pródigo, quando ele voltou e confessou, o pai estava com os braços abertos esperando ele. Então Deus está pronto a te perdoar, e não importa o pecado que você fez. A única coisa que você precisa é se arrepender verdadeiramente, mudar de pensamento, falar assim: Pai, pequei contra ti, quero mudar de vida, não quero mais continuar na prática do pecado. E Deus ele irá te perdoar. Tenha em mente que o sacrifício de Cristo é muito maior que o seu pecado. Como somos salvos? Somos salvos não porque não somos pecadores, não porque não cometemos pecado, mas somos salvos porque Cristo morreu para pagar pelo nosso pecado. Cristo nos justifica do pecado. E aí é o que você precisa ter em mente, que muitas vezes, ainda que você esteja em Cristo, ainda que a Bíblia fala assim: aquele que ama a Deus não comete pecado, vai acontecer momentos que você irá errar, vai acontecer momentos que você irá deslizar e pecar. Porém, você precisa aprender a lidar com isso. O que fazer? Aquele que me ama, ou aquele que ama a Deus, João escrevendo na carta dele, não comete pecado ou não vive na prática do pecado. Viver na prática do pecado é uma coisa, você pecar é outra. Então vai acontecer um momento que você vai pecar e você vai precisar aprender a lidar com isso. E aí, lá no primeiro capítulo da carta de João, está escrito o seguinte: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, e a verdade não está em nós. Porém, se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar, falando de Deus. Se confessarmos a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Capítulo 2 ainda, ele fala assim, que filhinhos, escrevo para que não pequeis. E encerra. Ele continua dizendo: porém, se pecarmos, temos um perante Deus. E quem é esse? Jesus Cristo. Porque Ele é quem morreu pelos nossos pecados e assim por diante. Então precisamos ter em mente que somos salvos porque Cristo morreu pelos nossos pecados. E que o sacrifício dele é muito maior que os nossos erros. Então vai acontecer um momento que você vai errar, vai acontecer. Só que você precisa tomar algumas atitudes para mudar isso. Primeiro, mudança de pensamento, arrependimento. Segundo, confesse a Ele. Entre no seu quarto, dobre o seu joelho, ore, fale o que você fez para Ele. Apesar que Deus sabe todos, mas Ele quer que você confesse. Então dobre o seu joelho e fala: Pai, eu fiz isso, fiz aquilo. E só que eu estou arrependido, não quero mais viver dessa forma. Deus ele é misericordioso, vai te perdoar. Romanos capítulo 8. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. No mesmo capítulo 8 ainda de Romanos, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Ele quem justifica. Quem os condenará? Pois foi Cristo quem morreu por nós. Então ninguém pode te condenar, ninguém pode te acusar, pois foi Cristo que morreu por você. O que você precisa fazer é simplesmente ser sincero com Ele. Mas eu preciso contar para alguém? Olha, para ser bem sincero, se você tem uma pessoa que você confia, um amigo, uma pessoa que é o seu líder espiritual, você sabe que essa pessoa vai te ajudar em oração, a pessoa vai te ajudar no sentido espiritual. Você vai contar para ele o que você fez, e no outro dia a Gazeta do Povo, a Tribuna, os jornais não vão estar sabendo. Se essa pessoa vai te ajudar, conte a ele, peça que ele te ajude em oração, dobre o joelho junto, ele vai orar por você. Isso vai fortalecer a sua vida espiritual. A questão de perdão de pecado é com Deus. Deus ele conhece o seu coração, sabe do seu arrependimento e da sua mudança de atitude. Simplesmente você precisa ter um sentimento sincero de arrependimento, confessar a Ele, falar para Ele o que você fez, e Ele está pronto para te perdoar. Depois sinta-se perdoado. É um dos maiores problemas, a pessoa não consegue sentir-se perdoada enquanto não ouve de alguém se está perdoado. Mas a Bíblia nos traz o seguinte, que a partir da hora que você confessa, a partir da hora que você se arrepende, Deus ele está pronto a perdoar. Então essa é a palavra da semana, Pequei, e agora o que fazer? Você precisa do que a Bíblia diz que você precisa fazer. Eu já ouvi muito pregadores falando: se você não vir aqui na frente, não confessar aqui na frente, Jesus voltar, você vai para o inferno. Trazendo aí o sistema judaico novamente, o sacerdócio, onde as pessoas iam até o sacerdote, levar os animais, sacrificavam ali, e ele era o mediador entre Deus e o homem. Cristo veio para fazer isso. Então a Bíblia vai falar assim que, portanto, só há um mediador entre Deus e o homem, e é Jesus Cristo. Então você precisa, hoje você tem livre acesso até Deus, só que
Lógico, não estou falando que você pode sair cometendo um monte de pecado e que está fácil assim. Até porque a Bíblia vai dizer que aqueles que amam a Deus não vivem na prática do pecado. Então, se você fez isso, se você pecou e hoje não sabe o que fazer, dobre seu joelho, se arrependa, fale com Deus. Ele está pronto para te perdoar. Muito obrigado pela sua atenção. Eu agradeço de coração que você tem tirado um tempinho para nos ouvir. Esse é um projeto que Deus tem colocado no meu coração. Levar a palavra através das redes sociais para atingir pessoas que talvez não tenham tempo ou pessoas que não frequentam a igreja. Mas você está aí, eu agradeço de coração mesmo. Peço que você me ajude a divulgar. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se aí e compartilhe com seus amigos. Olha, o Daniel está gravando um vídeo lá, colocando um vídeo por semana lá no canal no YouTube lá, e vale a pena assistir. Eu agradeço muito o seu apoio. Que Deus te recompense, que você tenha uma semana abençoada por Deus.